Olá, seja bem-vindo à aula de comportamento organizacional. Temos uma novidade hoje, com referência ao tema Você Decide. Temos três possibilidades: a gente pode falar sobre sexo, a gente pode falar sobre dinheiro, ou então a gente pode falar sobre poder. Na verdade, né, vocês não vão ter esse direito de escolha, mas o Stephen Robbins, que é o autor do livro que a gente utiliza, ele começa falando de poder e política, dando exatamente esse exemplo. Por quê? Porque o poder é algo que ainda é um tabu para as pessoas, de forma geral, né? Então, elas não gostam de falar. De forma geral, as pessoas não gostam de falar de poder. Se você der a opção de falar sobre assuntos ainda, talvez, um pouco mais complicados, eles vão optar por falar outras coisas. Por que as pessoas têm medo, né? Ou não se sentem à vontade falando de poder? A verdade é o seguinte: quem tem poder, quem efetivamente controla a situação, tem poder, diz que não tem. Quem está à sua procura, né, que tem ambição, que quer chegar, por exemplo, a um cargo executivo dentro da empresa, quer ser candidato a um cargo eletivo de prefeito, governador, presidente, ele normalmente omite. Não, eu não tenho o menor interesse nessa situação. E aqueles que efetivamente detêm o poder sempre dizem que não, eu não estou com essa bola toda, eu não tenho todo esse poder que vocês imaginam, né, que eu tenho. Na verdade, o poder é um conceito bastante importante. A gente pode até ter dificuldades para falar dele, mas dentro das organizações não tem como fugir. É um assunto que precisa ser abordado, precisa ser discutido, precisa ser conhecido, né? O poder e política dentro das empresas. E aí a gente começa falando um pouco de uma historinha, né? Uma historinha que também o livro do Robbins conta, que sintetiza bem essa questão do poder e como ela é tratado, e como ele é tratado dentro das empresas, né? A história é mais ou menos a seguinte: um alto executivo de uma empresa, ele sai de uma unidade, né, e fica aberta essa vaga, uma vaga de alto executivo, e com a abertura da vaga, várias pessoas ambicionam, né, assumir essa posição. E aí vira uma briga de cachorro grande, né? Várias pessoas se sentem no perfil, consideram que estão adequadas para aquele cargo, né, e começa essa disputa, muitos funcionários lutando para conseguir essa posição. Lógico, quando você busca poder, você vai envolver política. Então, você vai fazer alianças, você vai fazer negociações, você vai tentar usar os seus recursos no sentido de conseguir aquilo que você quer. Nesse caso específico, o cargo que ficou vago, né? E o que acontece é que um dos almejantes seu posto, né, e efetivamente depois ele conseguiu, ele faz uma proposta com um jovem rapaz, e diz o seguinte: olha, se você ajudar eu conseguir esse posto, você vai se dar bem junto comigo, você vai subir junto comigo. E aí, ao desenrolar da situação, né, vários candidatos se põem, o comitê diretor da empresa decide quem vai ficar, e exatamente quem vai ficar era o executivo que propôs a aliança a esse jovem rapaz que trabalhava também na empresa. O que acontece logo em seguida? Realmente ele cumpriu a promessa. Esse jovem foi alçado a uma posição de chefia, uma posição de liderança, é promovido a gerente, né, mas o que acontece é que todos que trabalhavam com esse gerente foram demitidos porque o setor dele foi extinto. E aí que situação, né, delicada, né? Você conseguiu aquilo que você queria, você atingiu o poder, você fez alianças, você batalhou, lutou, mas quando você olha para o lado, você tem aquela sensação de que talvez tenha exagerado um pouco nas ações, talvez não tenham feito as perguntas suficientes, né, que queriam conhecer, por exemplo, meus amigos, e a situação foi tão crítica, né, que 2 meses depois deste fato, esse executivo pediu demissão. Então, isso é um exemplo, né, do uso do poder e da política dentro das empresas. Então você escuta isso e diz: por isso que eu odeio política, por isso que eu não quero falar sobre poder. Não. Este não é o caminho certo. Se você está fazendo administração, o caminho certo é tentar entender o poder, entender o poder, entender a política, né, e fazê-la de forma ética dentro da empresa. E aí tem uns exemplos interessantes que dizem respeito, por exemplo, as pessoas morrem de acidente de automóvel todo ano, né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de andar de carro, né? Um remédio na dose errada pode matar as pessoas. E a mesma coisa o poder, né?
O poder gera problemas? Gera, mas você tem uma dose correta de poder que você necessariamente vai ter que usar no seu dia a dia. Não dá para a gente simplesmente abandonar o assunto, o tema poder, deixar de falá-lo, porque ele causa mal a algumas pessoas. Você tem que usá-lo na medida certa, de padrões éticos, padrões aceitáveis, mas não tem como você fugir dessa questão do poder e da política dentro das empresas. Tá? Avançando um pouquinho, vamos começar a falar agora o que é poder, né? Como que a gente conceitua poder. Como está escrito aí, o poder diz respeito à capacidade que a pessoa específica A tem de influenciar o comportamento de B. Então, eu tenho A e A consegue influenciar B. De maneira que B vai agir de acordo com a vontade de A. Ou seja, eu tenho influência sobre uma outra pessoa, eu tenho poder sobre uma outra pessoa. Né? E quanto maior essa capacidade, maior o meu poder. E essa capacidade, existe uma palavra-chave dentro do conceito de poder, que se chama dependência. Quanto mais eu dependo de uma pessoa, ou quanto mais uma pessoa depende de mim, mais poder vai estar na relação. Então, se eu dependo demais de alguém, aquela pessoa tem poder sobre mim. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E aí essa foto realmente sou eu, é o professor. E aí eu coloco vocês para pensar uma coisa. Né? Dentro do curso de administração, comportamento organizacional, normalmente somente eu que ministro. E você, para formar em administração, tem que passar por comportamento organizacional. Isso quer dizer o quê? Né? Que vocês têm algo que vocês querem, que é formar em administração, né? E que eu detenho a chave disso que vocês querem, que é, eu sou professor da disciplina, né? Eu vou ministrar a aula, vou aplicar as provas, e aqueles que forem bem, né? Atender os objetivos prescritos e o regulamento vão ser aprovados. Isso quer dizer que eu tenho poder sobre vocês. Né? Agora, posso usar ou posso não usar. Então, por exemplo, eu poderia... as minhas provas, elas normalmente não, as minhas provas são de múltipla escolha. E aí, eu estou abrindo mão do poder. Por quê? Se eu quisesse realmente usar o meu poder e dar nota de maneira não discricionária, eu tipo olhar para a cara do aluno e dar a nota, eu daria uma prova discursiva. Porque eu poderia olhar para um aluno, gostar mais dele e dar uma nota maior. Outro aluno que vai bem, mas é discursiva, há um grau de subjetividade maior. Então, a questão é essa. Né? Você tem poder, necessariamente você vai usá-lo. Tá? Mas o professor tem. E se você precisa, para formar, passar por comportamento organizacional, e eu sou o único professor de comportamento organizacional, teoricamente, eu tenho um potencial poder sobre você. Se eu vou usá-lo ou não, é outra conversa. Né? Seu chefe. Né? O seu chefe... com certeza tem poder. Você está trabalhando, você tem uma renda, você tem uma receita, né, que é importante para o seu dia a dia. Então, quanto mais você gostar do seu emprego, quanto mais você quiser ficar naquele emprego, maior vai ser o poder que o chefe tem sobre você. Tá? E aí ele pode fazer algumas barbaridades, ele pode abusar desse poder, mas vamos imaginar nesse tempo agora, nós estamos vivendo uma recessão, conseguir emprego está difícil. E aí os empregados, de forma geral, ficam mais sossegados, não fazem marola para chamar a atenção, porque se perder o emprego, uma recolocação não vai ser fácil. E aí aumenta o poder do chefe, porque ele tem algo que você quer muito, ou seja, você quer manter o emprego, e a pessoa que tem maior poder de manter você ou não no emprego, né, é o seu chefe, então você tem dependência dele. A esposa, não vou nem comentar, quem manda em casa são as mulheres, e os pais também têm poder sobre os filhos. Agora, eu deixo os pais por último, porque tem algo bastante interessante dessa questão da dependência. Quando você é criança, a sua dependência dos seus pais é muito grande. Ela é financeira, ela é emocional, né? De segurança, eles que vão te proteger. E à medida que você vai crescendo, essa dependência vai diminuindo, você consegue um emprego, emocionalmente você fica mais estabilizado, você faz uma nova rede de amizade, e aí essa dependência diminui. Então, seus pais já não têm tanto poder como quando você era criança. E a mesma coisa vai valer para os outros processos. Então, por exemplo, se você está numa empresa que você não gosta da empresa, o mercado está bombando, você tem condições de arrumar outro emprego se você for desligado, o poder do chefe, a dependência daquele chefe é menor. O professor, se tiver vários professores, né,
também vai ser a nossa dependência. Em suma, o que é o poder? O poder é uma capacidade ou potencial, já que uma pessoa pode ter o poder, mas não necessariamente usá-lo, conforme eu já falei. E uma pessoa só pode ter poder sobre você se ela controlar algo que você deseja, ou seja, ela tem um recurso que você quer. Ela tem, então, aí ela vai poder influenciar o seu comportamento, ela tem poder sobre você. Avançando aqui, né, poder de dependência, o poder de respeito à capacidade que tem A de influenciar o comportamento de B, e a dependência é o relacionamento entre B e A quando A possui algo que B deseja. É exatamente o que eu expliquei até agora. Então, vamos comparar um pouquinho a diferença, né, entre a liderança e poder. Se eu sou um líder, eu vou usar o poder que eu tenho em prol da coletividade, ou seja, eu vou usar aquele poder para mobilizar recursos, mobilizar pessoas para atingir as metas e objetivos do grupo, né? Já se, no meu caso da liderança é poder, eu não preciso ter compatibilidade de objetivos. No líder tem compatibilidade entre ele e os liderados, né? Já aquele que tem poder, ele quer exclusivamente atender os objetivos dele e vai usar esse poder para que seus objetivos sejam atingidos. Então, o que se estabelece é apenas uma relação de dependência. A liderança requer uma congruência, né, entre os objetivos do líder e dos liderados. Tem que ter algo em comum, né? Todos têm que olhar para um horizonte e ter uma perspectiva de atingir algo que seja relativamente semelhante, né, um objetivo comum. E a liderança foca a influência descendente do líder sobre o liderado. As pesquisas sobre liderança enfatizam o estilo, como eu lidero as pessoas, né? Eu sou democrático, eu sou laissez-faire, eu sou mais autoritário, enquanto que a pesquisa sobre o poder foca as táticas de conquista e submissão, né? A tática é o que eu vou fazer para que aquela pessoa fique dependente de mim, o que eu vou fazer para que aquela pessoa seja submissa a mim. Então, de forma geral, bem rápida, vocês podem aprofundar isso depois no livro do Robbins. Essas são as diferenças entre liderança e poder. Nas bases do poder, você tem duas formas de poder, de acordo com a literatura. O primeiro é o poder formal. O poder formal é aquele que vem da empresa. Entrei numa empresa como gerente de logística. Eu tenho poder sobre, por exemplo, todos os supervisores de logística, sobre os analistas de logística, sobre os assistentes, toda aquela área. Então, eu tenho poder sobre o orçamento, sobre o planejamento estratégico daquela área. Em suma, dentro das atribuições do cargo que eu ocupo, eu tenho poder, inclusive de liderança, de chefia de todas as pessoas que estão naquele lugar. Então, é o que está escrito aqui, baseia-se na posição que o indivíduo ocupa na organização. Deu um cargo para a pessoa, teoricamente você está dando poder. Quanto mais alto na hierarquia for o cargo, maior poder você está dando para a pessoa. Tá? E o poder formal, como que ele se materializa, né? Como que você consegue visualizar esse poder formal dentro das empresas, dentro das organizações? Primeiro, poder coercitivo. Eu posso punir pela não obediência. O exemplo mais concreto de punição é demitir. Se você não fizer isso, eu te mando embora. E aí, na gradação, eu diria que essa talvez seja pior. E aí você tem várias outras coisas. Não vou te dar as férias quando você quiser, você não vai ter aumento, você não vai participar de treinamento. Não, em suma, né? Eu posso fazer coerção. O poder formal me dá essa possibilidade, né, de ser coercitivo. E, ao mesmo tempo, também, ele me dá o poder de recompensa. Fez algo que eu acho interessante, que, de repente, eventualmente é interessante para a empresa também, atingir os objetivos, as metas, eu posso, por exemplo, dar um aumento salarial, dar uma promoção, mantê-lo em alta consideração, elogiá-lo em público, elevar a autoestima dele, né? E, por fim, tem que dizer o seguinte: o poder formal ele é legítimo, né? Ele é embasado em regras, ele é o poder resultante da posição ocupada na hierarquia da empresa, ou seja, de posse de autoridade formal. Ele pode mandar prender e pode mandar soltar. Então, e quanto mais alto for o cargo, mais ele pode prender e mais ele pode soltar. Então, é isso. Poder formal é uma das formas, das bases de poder. A outra é o poder pessoal. Aqui é ligado ao cargo, aqui é ligado às características do indivíduo, da pessoa.
da sua personalidade, das suas competências. Tá? E aí, na verdade, o poder pessoal ele é dividido em duas partes. O primeiro é o poder de competência. Vou ler, depois eu vou dar um exemplo, né, que eu até deixei do lado ali para eu poder não esquecer. O que é o poder de competência? Poder que se exerce como resultado da posse de habilidades, competências ou conhecimentos distintivos. Essa é a definição do livro, né? Mas eu grifei competências porque a habilidade e conhecimento está dentro do conceito de competência. O livro também erra, tá, gente? Pois bem, para mim, por exemplo, quem é que tem poder de competência? Eu listei 3 pessoas que eu sou fã dessas pessoas. Então, tudo que elas falam para mim, ou, né, na verdade, os 3 já faleceram, então tudo que eles escreveram, tudo que eles falaram, tem muito valor para mim. Eu os considero sumidade no assunto, né? Então, no caso, é Anísio Teixeira, não coincidentemente, os 3 são da área da educação. Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Vamos falar do Anísio Teixeira primeiro. Né? O Anísio Teixeira ele conseguiu trazer a democratização da educação para o Brasil. Então, em 1920, ele já formou um grupo que lutava pela educação pública gratuita e pela democratização ao acesso à educação de qualidade para todas as pessoas. Além disso, ele fundou a primeira universidade do Brasil dentro do conceito de universidade. Formalmente, a primeira universidade é a Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Mas, conceitualmente, a UFRJ foi fundada em 1920 ou 22, 1920, não me engano. Mas, conceitualmente, universidade foi a Universidade do Rio de Janeiro, né? Desculpa, a universidade que em 1920 é a Universidade do Brasil. E a Universidade do Rio de Janeiro foi a Anísio Teixeira que fundou. Ele fundou dando o conceito de multidisciplinaridade, né, da questão da importância das ciências humanas e sociais para compor junto com as ciências duras, a formação do conhecimento, a busca do conhecimento, a questão da pesquisa, de se buscar criar o conhecimento que vai ser ensinado. Então, isso é Anísio Teixeira. Eu já pensava isso lá no início do século passado. Então, para mim, ele tem um poder pessoal muito grande, tem um poder de competência. Né? Na mesma linha vai Paulo Freire e Darcy Ribeiro, que também são pessoas que eu admiro. Então, o que eles falam, ele não precisa ter o cargo, né? Ele não precisa ser ministro da educação. Ele simplesmente sendo Anísio Teixeira, para mim, já é alguém de grande relevância. E também temos o poder de referência. O que é esse poder de referência? Associado à identificação com o indivíduo que possua recursos ou traços pessoais favoráveis e desejáveis. O que seriam os recursos ou traços pessoais favoráveis e desejáveis? Tem um pouco a ver... Em cima, quando eu falo de competência, eu estou falando do conhecimento, habilidade e atitude da pessoa. De referência é mais carisma, né? É como se eu fosse fã dessa pessoa. Né? Eu me identifico com ela pela sua personalidade, pelo jeito que ela é. Né? E aí eu trouxe um exemplo aqui. Foi o primeiro gerente de RH que eu tive quando eu entrei na iniciativa privada, que chama-se Alberto Artilheiro. Esse cara, primeiro, é até hoje um poder de referência, porque eu admirava demais ele. Ele via a gestão de pessoas de uma forma totalmente diferente como as pessoas veem hoje. Recursos humanos hoje nas organizações, eu sou extremamente crítico, porque eles veem como um número, né? E há uma tendência a levar pessoal financeiro. Eu já vi mais de uma diretora, inclusive, já me entrevistou, ela vem da área financeira sem problema nenhum, desde que ela sabe que ela está em pessoas. Não sabe. Ela acha que pessoas e números é a mesma coisa. E eu sei que aquela empresa que eu estava fazendo processo seletivo, ela pensa exatamente isso. Pessoas é apenas mais um recurso. Né? E eu vi também, com o passar do tempo, que a área de recursos humanos foi mudando de tal forma, melhorou em alguns aspectos, então ela ficou mais alinhada à questão estratégica, saber para onde a empresa vai, de apoiar a empresa, mas, por outro, ela ficou insensível às pessoas. Não parece que é uma área de pessoas. Né? Eu diria que parece mais uma área de finanças do que propriamente de pessoas. Então, esse poder de referência é que eu tinha no artilheiro, a gente chamava ele de artilheiro. Era um gerente que eu admirava, que ele tratava as pessoas de uma forma muito espontânea, e que ele, como se diz, ele se preocupava efetivamente com as pessoas dentro da empresa.
né, e buscava resolver esses problemas. E alinhado junto à estratégia. Ele não fazia isso por caridade, ele fazia isso como algo estratégico. Ele tinha com ele que as pessoas era a melhor forma de se atingir os resultados organizacionais, tá bom? E aqui está um comentáriozinho, né? A pesquisa sugere claramente que as fontes de poder pessoal são mais eficazes, ou seja, se você é competente, se você é uma referência, se você é carismático, essa é uma fonte importante de poder, as pessoas vão te escutar mais. Não vão deixar de escutar pelo poder formal, mas essa aqui, ela é mais eficiente. E outra coisa, gente, muitos que subiram na hierarquia, eles têm tanto poder formal quanto pessoal, tá? Alguns, eu diria que têm absolutamente poder formal, mas muitos possuem poder formal e poder pessoal também. Dá para quantificar quanto, mas eu diria que o que possui os dois, provavelmente a maioria, até pelo filtro, né, das promoções a níveis mais altos dentro da empresa. Avançando, vamos ver. Vamos aprofundar um pouquinho mais em dependência. Nós falamos que a dependência é a questão estratégica para o poder. A gente já sabe, quanto maior a dependência de B em relação a A, maior o poder de A sobre B. Né? Beleza. Agora, o que cria a dependência? Né? O que vai criar a dependência é as características do recurso que a pessoa possui. Então, quanto mais importante aquele recurso for, difícil de encontrar e não tiver como substituir, maior o poder do recurso e maior vai ser a dependência da outra pessoa. Né? E aí tem alguns exemplos. Se ninguém quiser o que você possui, não haverá criação de dependência. Vamos pensar em termos profissionais. Né? Tem a empresa Positivo, que é da área de informática, e tem a Brasil Foods, que é da área de alimentos. Se, por exemplo, vamos pegar aqui um engenheiro eletrônico de altíssimo nível. Qual a importância dele dentro da Positivo? Talvez estratégica. Qual a importância dele na Brasil Foods? Nem tanto. De eletrônico, né? Ou seja, ele tem um recurso que para a empresa não é tão valioso. Eu via trabalhar em diversos segmentos, e quando eu trabalhava em montadora, desculpa, vou falar primeiro, montadora e construção civil, eu trabalhei nesses dois segmentos. Na construção civil, o engenheiro civil era o rei. Ele era o doutor dentro da empresa. Todo mundo chamava de doutor, tinha uma série de regalias. Mas o engenheiro civil, aquele que fazia projetos de obras. Quando eu fui para a montadora, o engenheiro civil já não tinha tanta mesma importância. A importância dele não era tão grande. Por quê? Porque a importância dele é menor. Ele é importante para construir uma ponte, mas não é importante para fazer um carro. Tá? Para fazer um carro, eu não vou precisar de pessoas projetando prédios. Eu vou precisar uma vez só, e eu vou contratar uma terceirizada. O meu dia a dia vai ser feito com outras competências, com outro conhecimento. Então, esse recurso não é importante. Então, tem que ser importante. O que a pessoa tem que ser importante. Se não for importante, né, o poder é menor. Tem que ser escasso, tem que ter pouco. E aí tem uma Lamborghini, né, desses carros Lamborghini mesmo. Ele era mecânico de tanques de guerra, e ele fez uma coisa aí que não é muito legal, mas que para ele deu certo. Ele fazia a manutenção dos tanques de guerra. E ele recebia os manuais, e ele queimava tudo. Depois que ele lia, entendia, fora. E tinha um conhecimento específico que ninguém mais tinha. Então, poder ação e tanque, poxa, eu não tenho, mas eu consigo substituir o cara com a manutenção em caminhão, que é quase a mesma coisa, suponhamos que fosse. Beleza, não é escasso. Né? Mas se é escasso e eu não tenho um substituto, danos. Aí o poder aumenta ainda mais. Se é importante, é escasso e não tem como substituir, a relação de dependência vai ficar muito, muito grande. Ok? Então, isso que cria a dependência, a importância, a escassez e a dificuldade de substituição. Deu poder a um homem e descobrirá quem realmente ele é. Maquiavel já falava isso há muito tempo atrás. Tá? E aí,
Aqui existem algumas táticas de como eu posso influenciar as pessoas dentro da organização. Eu não vou entrar muito em detalhe, né, porque vai ficar um pouco maçante aqui no vídeo, mas está muito bem explicado dentro do livro do Robbins, então eu vou dar como tarefa para vocês darem uma lida nesse material lá. Né. Pode-se dizer que são 9 as maneiras mais comuns que você tem para as bases de poder em ações específicas, ou seja, são as 9 suas maneiras mais interessantes de influenciar o comportamento, né, de outra pessoa. Então, legitimidade, persuasão racional, apelo inspiracional, consulta, troca, apelo pessoal, insinuação, pressão e coalizão. Essas aqui estão grifadas, porque pressão, o nome já diz o que é, né? Eu posso usar o meu poder fazendo pressão. Então, chego para minha equipe, por exemplo, eu começo a fazer pressão, tem que entregar esse resultado, tem que entregar esse resultado, você não pode ir embora daqui antes de entregar o resultado. Então, uso constantemente a pressão para que as pessoas realizem o seu trabalho. Está grifado em vermelho porque é a menos eficaz de todas. Se você quer realmente transformar suas bases de poder em ações específicas, as maneiras mais indicadas são persuasão racional, usar a racionalidade, inspirar as pessoas, apelo inspiracional, né? Seria um elogio, depois que vocês lerem, vocês vão perceber, como se diz, falar da capacidade das pessoas, trazer para esse lado. E, por fim, também uma outra forma de transformar a base de poder em ação específica é consulta. Democratizar algumas ações, ou seja, chamar as pessoas para que elas deem opinião e participem do processo de tomada de decisão e de implantação, é uma forma bastante interessante de você ter poder sobre elas também. Tá? Então, como dever de casa, dei uma lidinha nesse material dentro do livro do Robbins. Aqui foi o que eu acabei de explicar, né? Quais são as que funcionam melhor. E quais são as táticas de influência preferidas de acordo com a direção da influência? Bom, o que isso aqui quer dizer? Estou numa empresa, nós estamos falando de comportamento organizacional, o exemplo, normalmente, dentro das organizações, dentro das empresas. E o que eu tenho? Eu tenho um chefe, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho subordinados. Então, para cada uma dessas 9 maneiras, o livro indica algumas possibilidades. Então, por exemplo, quero persuadir ou quero influenciar o meu chefe. O melhor recurso, a melhor maneira é persuasão racional. Tá? Já os colegas, eu tenho uma variedade de ações que eu posso fazer. Então, eu posso usar persuasão racional também, posso usar consulta, posso fazer insinuação, posso troca, toma lá da cá, legitimidade, apelo pessoal e coalizão. E quando eu vou trabalhar com a minha equipe, pessoas que estão ligadas hierarquicamente a mim, a persuasão racional serve que funciona nos 3. Aqui tem apelo inspiracional, pressão, não dá para fazer pressão para o chefe, não dá para fazer pressão nos níveis laterais, para baixo você consegue fazer. Consulta, que está tanto nos 2 níveis, insinuação, troca e legitimidade. Tá? E aí, falando de poder, vamos falar um pouquinho de habilidades políticas. O que é uma habilidade política? É a capacidade para influenciar os outros de forma a alcançar seus próprios objetivos. Né? E aí, mas antes da gente falar das questões políticas, vamos falar de algo que está ligado ao poder dentro das empresas. As pessoas que têm poder, eventualmente, de forma errada, usam esse poder, por exemplo, para realizar assédio sexual. Então, isto é problemático, né? Isso não deve acontecer. O que é assédio sexual? Primeiro, vamos para o conceito. Desigualdade de poder no ambiente de trabalho. O assédio sexual é definido como qualquer atividade indesejada de caráter sexual que afeta o emprego da pessoa e cria um ambiente de trabalho hostil. E ele tende a ocorrer com mais frequência quando a diferença de poder é maior. O ideal é ser cuidadoso e evitar qualquer comportamento que pareça assédio. Então, eu vou dar um caso de assédio em uma das primeiras empresas, na primeira empresa que eu trabalhei. Isso foi lá na década de 90. E quando eu entrei na empresa, eu entrei como estagiário, eu achei estranho. Não é que eu achei estranho, né? Eu fui recebido na visita à fábrica, eu ia a vários setores. E um dos setores que me recebeu foi de controle de qualidade. E lá tinha uma pessoa que me explicou todo o processo. Muito educada, me pareceu tecnicamente preparada para aquilo ali.
E só que depois que eu saí, né, comecei a trabalhar na fábrica, eu comecei a ouvir histórias. E a história que eu vi, que ela estava ali porque ela era protegida de um gerente, né? E depois ela foi promovida de novo. E aí eu fui saber da história, né? Aí que tava ela entrou como operadora de produção, que era uma fábrica que trabalhava essencialmente com mulheres na linha de produção. Depois ela passou para, tipo, auditora da qualidade, depois coordenadora do laboratório da qualidade, e foi subindo. Tinha competência? Tinha. Mas, nesse caso específico, ela não subiu somente pelos méritos dela. Havia uma questão de assédio. Agora, você imagina na década de 90, né? Que hoje você tem uma série de regulações, até a justiça trata isso de uma forma diferenciada. Naquela época não tinha muita defesa. E, eventualmente, ela pode ter sido beneficiada, mas não acho que tenha sido, não acho que ela teria escolha. Tá? E o que aconteceu é que depois a empresa acabou demitindo esse gerente. E diria mais, talvez o motivo principal não tenha sido o assédio, mas eu sei que foi usado. Né? Do tipo, olha, ele foi cometendo outros erros e acabou sendo desligado. Hoje, você não precisa cometer outros erros para você ser desligado. O simples fato do assédio já é motivo suficiente, porque é algo extremamente grave. É abuso de poder. Estou falando de poder, então o poder é interessante, você saber como que ele funciona, como usá-lo de forma ética. Abuso sexual não é o uso do poder de forma ética. Tá? E aí as empresas elas têm algumas orientações que o livro dá, que eu acho bastante interessante, né? Você pode se proteger. Certifica que existe uma política em vigor e forma os funcionários, o que é assédio, o que não é assédio. Assegura os funcionários que não sofrerão uma retaliação se formalizar uma reclamação. Né? Investigue a fundo as reclamações, certifique que os assediadores sejam punidos ou demitidos e organize seminários para conscientizar os funcionários sobre as questões envolvendo assédio sexual. Ou seja, isto é um assunto grave e importante, e assim deve ser tratado pelas empresas e pelos executivos. Por que eu falo pelos executivos, não pelas chefias? Porque os que detêm maior poder. E quem tem maior poder tem maior possibilidade de cometer esse tipo de problema, vou chamar de problema. Né? Pode cometer o assédio sexual, que é algo antiético, né? E ilegal também. Quando as pessoas. Agora vou falar assim, agora sim vou falar a política. O que é a política? Né? A politicagem do dia a dia, é o poder em ação. O que é a política? Quando as pessoas se reúnem em grupo, o poder é exercido. Opa, dois se reuniram para macunar alguma coisa, o poder está sendo exercido ali e ali está tendo uma ação política. As pessoas procuram criar um núcleo de poder para exercer a sua influência. Eu faço amizade, eu faço redes, faço network, no sentido de que um grupo, né, tem mais poder do que uma pessoa isoladamente. Tá? E aí esse grupo pode canalizar recompensas e avançar na carreira. Eu cansei de ver esses tipos de grupos informais, eles são sempre informais, né? Não tem grupo político formal dentro da empresa, mas é de aliança, um vai ajudando o outro, um vai subindo e vai trazendo o outro. Né? E uma das empresas que eu trabalhei, não posso citar o nome, mas aconteceu exatamente isso. O pessoal até brincava, assim, quando um cara que era bem competente era promovido, o pessoal já começava a rir, falava, fulano de tal também vai ser promovido. Porque está na panela dele, não é que está na panela, é exatamente isso, olha, é um núcleo de poder, é um ajudando o outro. E aí, às vezes, a conta política que chega é essa. Né? Quando os funcionários traduzem o poder em ações concretas, dizemos que ele está fazendo política. E aí, o que é um comportamento político? Primeiro, quando você vai fazer o processo seletivo para a empresa, eles não perguntam, né, como que você vai fazer política. Por quê? Comportamento político não é requerido em quase nenhum cargo. 99,9% dos cargos não dependem, né, de política, quer dizer, explicitamente. Eu diria que 99,9% depende implicitamente de política, mas explicitamente não. Talvez relações públicas esse é um cargo que dependa de política. Tirando esse cargo, um ou outro lá, os demais formalmente não vão depender, né, de comportamento político. Então, são atividades que não são requeridas como parte do papel formal na empresa, mas vai influenciar, né, a forma como você age, como as vantagens são distribuídas, né, dentro da empresa. E aí,
esqueci de avançar aqui, estava falando sem avançar. O que é comportamento político? Reter informações-chave. Tem uma informação, concorrente vai lançar um produto novo, fiquei sabendo por terceiros. Segura a informação. Porque se eu soltar essa informação, quem vai se beneficiar, não quero que se beneficie. O setor que vai se beneficiar, não quero que se beneficie. Né? Ou o relatório tal está errado. Isso eu já vi acontecer, tanto a primeira quanto a segunda. O relatório tal está errado. Aí alguém vai falar, não, eu vou avisar. Não avisa não. Deixa se ferrar. Comportamento político. Havia desavenças anteriores e a pessoa deixa a outra. Não tem obrigação de avisar, deixa quieto. Né? Uma segunda coisa, vazar informações confidenciais para a mídia, participar de coalizões, trocar favores com outro indivíduo, né, com benefícios mútuos, dois são beneficiados, e fazer lobby para o indivíduo. Então, tudo isso acontece no dia a dia de forma natural. Tá? É lógico, né? Às vezes a linha é uma linha tênue entre o que é natural e o que é antiético. Tem que sempre tomar esse cuidado para seguir um padrão ético dentro da empresa. O próprio Robbins fala o que é comportamento político legítimo. Política que você faz dentro da empresa que não tem problema nenhum. Reclamar com o chefe. Cara, lógico, isso é política. Se eu estou reclamando de um colega meu, se eu estou reclamando do que o chefe está falando comigo, mas normalmente, se eu estiver reclamando do chefe para o chefe, não é tanta política. Mas se eu estiver falando de outra coisa, de outra ação, isso é um comportamento político. Bypass. O que é bypass? Você tem um chefe e tem algo que você, ao invés de falar com seu chefe, ou ele não está resolvendo, você passa por cima dele e fala com o chefe do seu chefe. Ou você vai fazer uma reclamação do seu chefe com o chefe do seu chefe. Isso chama-se bypassar. Você pula um nível da hierarquia. Coalizões. Todo mundo, né, tem coalizões dentro da empresa. Eu sempre tive coalizões. São seus amigos mais próximos, eles vão te ajudar e você vai ajudar eles. Inação, operação padrão. O Robbins considera correto. Operação padrão, aqui no Brasil, é muito comum a Receita Federal fazer. O que consiste isso? Né? Consiste em você fazer exatamente o que determina a lei. E como a Receita Federal tem muitas leis, né? muita lei, não dá para cumprir tudo, no dia a dia eles vão selecionando, eles já têm experiência e selecionam o que dá para aplicar. Quando eles querem fazer uma reivindicação de aumento salarial, por exemplo, ou querem reivindicar alguma coisa, eles fazem operação padrão. Quer dizer o quê? Eles fazem tudo o que é obrigado a fazer, ou seja, eles estão fazendo o correto. Só que, se eles fizerem tudo que o governo manda via legislação eles fazerem, não anda. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da divisa do Brasil-Paraguai, por exemplo, acabou, filas quilométricas de caminhões de pessoas, por quê? Cada pessoa vai demorar uma hora pela alfândega, pela Receita Federal. Então, isso é chamado operação, trabalhar o mínimo necessário. Agora, o que é ilegítimo? Né? São comportamentos que violam as regras do jogo. Sabotagem não pode. Para quem não sabe, esse conceito de sabotagem surgiu no início da Revolução Industrial, desculpa. Foi quando os trabalhadores estavam perdendo o emprego por causa das máquinas. E uma forma que eles pensaram, opa, essa máquina está tomando meu emprego, então eu vou acabar com a máquina. Não dá para matar ela, mas aí eles travavam as máquinas, eles prejudicavam, eles danificavam as máquinas. Como? Pegavam o tamanco e jogavam na máquina. Né? Era o calçado que eles usavam. Esse tamanco em inglês é sábado. Então, eles sabotavam a máquina, jogavam o sábado, travavam a máquina, beleza. Então, sabotagem é algo politicamente ilegítimo. Né? Usar botões, eu odeio essa empresa, vamos fazer greve. Falta coletiva, amanhã ninguém vem trabalhar. Né? Isso aí vocês fazem com o professor, né? Mas também é ilegítimo. Tá? Se fizer isso, vocês podem ter certeza que vai ter retaliação, porque o professor tem poder sobre os alunos. Ele pode até não estar querendo usar, mas faltou todo mundo, ele pensa duas vezes, mas que legal, né? Eu ia dar uma prova normal, agora vou dar uma prova um pouquinho mais normal. E é legítimo da parte dele, né? Ele vai fazer uma operação padrão, vai cobrar tudo que tem que cobrar. E aqui, só para fechar, né, a vasta maioria das ações políticas nas empresas é legítima. Mesmo porque, se você fizer coisas ilegítimas, a possibilidade de você ser mandado embora é muito grande. Tá? As pessoas não vão tolerar que você
fuja aos padrões éticos, né? E você consegue escolher isso durante um período, não dá para escolher durante toda a vida. Tá? Ok, isso aqui vamos pular. Bom, gente, de forma geral, o que eu tinha para falar com vocês era isso, tá? E, esses assuntos que estão aqui no slide vão te ajudar a compreender, porque são resumos, e eu vou orientar que vocês leiam, né? Depois terá uma atividade para que a gente feche o que foi falado aqui, né? E para fazer esse fechamento vai ser importante que vocês leiam todo o material e depois